Boa noite, igreja. É sempre um enorme privilégio e uma grande responsabilidade poder estar aqui com vocês, abrindo a palavra de Deus para que a gente, através dela, possa tirar algo para a gente, para que a gente enfrente mais uma semana. E como vocês sabem, nós estamos em meio a uma série de mensagens que denominamos Amor Antigo. Essa série de mensagens está ainda debaixo de um tema geral do ano, que denominamos, como você pode ver, por causa do amor. Desde o começo do ano e nos últimos meses, nós então estamos refletindo sobre o amor de Deus, e mais especificamente nesse momento falando sobre o amor antigo, o amor encontrado no Antigo Testamento. Temos visto alguns retratos, algumas histórias, algumas narrativas, da qual podemos extrair esse princípio, essa característica divina que é o amor. A minha narrativa escolhida para essa noite se encontra bem no começo, ela é bem antiga mesmo, ela está lá em Gênesis no capítulo 3, e se você tiver a sua Bíblia ou então preferir acompanhar na tela, Gênesis 3, dos versículos 8 a 15. Nós leremos esse trecho de Gênesis 3, de 8 a 15. Essa narrativa se encontra logo após a desobediência da raça humana representada em Adão e Eva. Como vocês sabem muito bem, Deus tinha dado algumas ordens aos seres humanos e eles desobedeceram logo de cara uma dessas ordens. Então essa narrativa se encontra logo após o primeiro encontro entre o homem desobediente e Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Se você, ao longo desses próximos 35 minutos, não conseguir guardar muita coisa, eu tentei, em uma pequena frase, resumir tudo aquilo que eu vou falar nessa noite. Essa frase também vai aparecer na tela. E essa frase diz o seguinte: a semente prometida nos revela que Deus é soberano e está no controle de toda a história, que sem dúvida terá um final feliz. Não apareceu na tela, mas eu vou repeti-la. A semente prometida nos revela que Deus é soberano e está no controle de toda a história, que sem dúvida terá um final feliz. O que tinha acabado de acontecer aqui era o seguinte: Deus tinha criado os seres humanos, eles estavam vivendo muito bem, obrigado. E Deus tinha dado então algumas ordens a eles, como a ordem de cultivar o jardim. E dentro desse cultivo do jardim, eles estariam sim permitidos a aproveitar aquilo que estavam cultivando. Então os frutos que esse jardim daria, era permitido que eles tomassem dos frutos, e você sabe, você conhece muito bem essa história, porém
um dos frutos de uma árvore específica, que Deus chama da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano Adão e Eva não poderiam tomar daquele fruto específico, era o único. Deus cita duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida, e a árvore da vida. Da árvore da vida eles podiam tomar tranquilamente, mas a da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam proibidos. E como você sabe muito bem, enganados pela serpente, naquela conversa, a serpente ali, representante de Satanás, distorce as palavras de Deus e eles acabam desobedecendo a Deus. O que chamamos esse episódio de queda, a queda da raça humana nessa desobediência a Deus. Logo após a desobediência, então, Deus prepara algumas maldições, sim, algumas maldições para todos os personagens envolvidos. Então, teve maldição para Eva como representante do gênero feminino, teve maldição para Adão como representante do gênero masculino e teve maldição para a serpente, que é o versículo que eu gostaria de focar com você nessa noite, que é o versículo 15. E a maldição para a serpente era a seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Se a gente fosse destrinchar esse versículo 15, nós perceberíamos duas coisas. A primeira delas é que Deus declara aqui no começo da humanidade que haveria uma rixa. Sim, uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Desde o começo da raça humana, nós estamos divididos muito bem em dois povos, duas linhagens muito bem definidas. Uma dessas linhagens é a linhagem escolhida por Deus, separada por Deus, salva por Deus, redimida por Deus, que no Antigo Testamento era o povo de Israel, no Novo Testamento somos nós, a igreja. E do outro lado existe a descendência da serpente, que são aqueles que ainda não se achegaram até Deus, estão afastados de Deus. Então, essa rixa existe desde o começo da humanidade. Essa inimizade, essa convivência não tão perfeita em função de valores diferentes, em função de enxergar a vida de forma diferente. E essa rixa, essa inimizade que surgiu lá em Gênesis, culminaria, é o que aprendemos a partir do versículo 15, chegaria em um embate futuro entre Satanás, representado pela serpente, e o descendente da mulher. Essa inimizade, iniciada lá em Gênesis 3, essa rixa, culminaria num futuro entre um embate final, um encontro final entre o descendente da mulher e a serpente. A serpente mesmo, não a descendência da serpente. Nesse embate, que é o versículo 15, a parte final do versículo 15, a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, e o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Vocês sabem muito bem que ferir o calcanhar de alguém não é assim uma lesão tão fatal, diferente de ferir a cabeça de uma serpente. Portanto, esse embate final, embora tenha estragos para os dois lados, para um dos personagens, esse embate seria final e seria definitivo. A serpente teria sua cabeça esmagada pelo descendente da mulher. Ou ferida, essa mesma palavra no Antigo Testamento, se pegarmos a palavra original, ela pode ser traduzida tanto como pisaria, quanto como feriria, ou então ainda esmagaria. Uma cabeça de serpente esmagada seria o fim dessa serpente. Logo mais nós voltaremos para os capítulos futuros desse embate. Além das maldições, existiu outra consequência dessa desobediência da raça humana, representados em Adão e Eva. E essa consequência foi a entrada do mal na nossa história. Sim, até Gênesis 3, até antes da queda, o mal, a maldade, o pecado ainda não fazia parte da nossa existência e da nossa experiência. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus, passeavam com Deus nos jardins, obedeciam a Deus,
por um breve período de tempo. A partir do momento que a desobediência acontece, o mal faz parte, começa a fazer parte da história da humanidade. Então, um novo período, na minha e na sua história, na história da humanidade, é iniciado na desobediência de Adão e Eva. O que antes não existia passa a existir. E isso é tão verdade que até mesmo Deus afirma isso logo após a queda. Porque um dos argumentos da serpente para convencer Adão e Eva para que comessem do fruto foi exatamente esse. Se vocês tomarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Até então, tudo que eles conheciam era o bem, mas a partir do momento que eles tomassem desse fruto, eles conheceriam e experimentariam o mal também, que até então eles não conheciam. Logo após a queda, então, Deus, conversando nas 3 pessoas da Trindade, fala que agora sim, nós precisamos tomar alguma ação, porque o homem, a raça humana, se tornou como nós, conhecedores do bem e do mal. Então, embora a serpente tenha enganado a raça humana, ela tinha razão nesse sentido. Eles seriam conhecedores do bem e do mal, mas isso nunca foi uma boa coisa. Porque ser conhecedor do bem e do mal, se pegarmos aí a palavra original, que eu acredito que vai aparecer na tela, esse verbo conhecer, é o termo hebraico yadá. Yadá é o termo hebraico para essa palavra conhecer, conhecedores do bem e do mal. E essa palavra significa muito mais que conhecimento intelectual. Não é que agora Adão e Eva, a partir de terem tomado esse fruto, conheceriam e saberiam distinguir aquilo que é mal e aquilo que é bom. Não era simplesmente conhecimento intelectual, mas o que estava planejado ali a partir da tomada daquele fruto seria que a partir de agora o ser humano que conhecia apenas aquilo que era bom seria conhecedor por experiência própria também da maldade, do pecado. Então, quando eles tomam do fruto da árvore, eles inauguram para mim e para você, e principalmente para eles, novas experiências. Porque antes eles conheciam somente aquilo que era bom, e agora eles passam a ser conhecedores do bem e do mal. E eu provo isso para vocês, porque no texto que a gente leu, eles citam 3 sentimentos que deviam ser completamente novos para Adão e Eva. Eles falam que se esconderam de Deus porque sentiram medo. Sentiram medo de Deus, um novo sentimento inaugurado nesse novo momento da história, que era ser conhecedor do bem e do mal. Eles sentiram vergonha porque estavam nus, um segundo sentimento. E ainda, para provar ainda mais que agora eles estão experimentando coisas novas, eles se escondem de Deus porque agora eles experimentam uma culpa consciente. Eles sabem que desobedeceram a Deus, sentem vergonha, medo e culpa. Um novo capítulo na história da humanidade é inaugurado a partir da queda. Medo, vergonha e culpa consciente. E em função de serem os primeiros seres humanos nos representando, teologicamente podemos entender que esse pecado, essa culpa, foi herdada e foi passando de geração em geração. E dentro da teologia entendemos que eu e você, quando nascemos, já estávamos com aquilo que é chamado de pecado herdado. Para mim e para você, esses sentimentos de medo, culpa e vergonha são muito comuns. Mas não era assim desde o princípio. E desde então, eu e você lutamos diariamente contra o medo, contra a vergonha, contra a culpa e com outros mais sentimentos e ações que sabemos estarem erradas, sabemos serem más. A verdade é que o mal por si só, ele não existe. O mal é a falta de algo, assim como as trevas são a falta de luz, o mal é a falta de bem. É viver aquém daquilo que Deus esperava que vivêssemos. Quando não atingimos o bem, estamos vivendo de forma má. O mal é simplesmente a ausência de algo.
Santo Agostinho, teólogo de muito tempo atrás, ele tinha uma ilustração muito boa para que a gente possa entender o que é o mal. E ele falava que o mal é como um furo em uma cerca. A cerca é o bem, a cerca está lá, a cerca é palpável, a cerca tem substância, a cerca é o bem. E quando essa cerca é furada, nós podemos entender e saber que lá existe um furo. Nessa cerca existe um furo, mas o furo por si só não existe. O furo é simplesmente a ausência de cerca. O mal é simplesmente a ausência de bem. Então, desde aquela época, essa nova realidade faz parte da nossa vida, o mal. Veja só o que os próximos seres humanos logo enfrentaram e aquilo que Deus disse para eles. Em Gênesis 4, 6 e 7, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Desde Gênesis 3, essa tem sido a nossa realidade. Lidamos com a maldade e com o pecado quase que diariamente. O pecado nos ameaça a porta, bate a porta, e nós temos por obrigação conquistá-lo. E como é difícil essa luta. Mas a boa notícia porque estamos falando de amor, não é mesmo? A boa notícia é que mesmo dentro dessa maldição que vemos destinada à serpente, mesmo após a entrada do mal na nossa história, na nossa experiência, logo após a inauguração desse novo capítulo, o seu fim já é decretado. E isso são boas notícias. Porque a serpente, como representante de tudo aquilo que é mal, como antítese do que Deus é, bom por natureza, tem o seu fim decretado em Gênesis 3, no versículo 15. Portanto, logo após a inauguração dessa nova era, desse novo capítulo da maldade, Deus já nos havia prometido primeiro a Adão e Eva, que essa realidade um dia teria fim. Que aquela primeira realidade do jardim seria novamente a nossa experiência como raça humana, a ausência de mal. Porque quando Deus promete que a cabeça da serpente seria esmagada, decretava também o fim dessa nova era, o fim da serpente, daquela que representava tudo aquilo que era mal. Logo após a sua inauguração, o seu fim é decretado. E o fim da serpente chega com o que vemos a partir de Gênesis 13, com o descendente da mulher. O descendente da mulher, a semente prometida, que viria no futuro, duelaria naquele embate futuro, teria o seu calcanhar ferido, mas esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é esse descendente. Ao longo de toda a revelação da história da humanidade e da Bíblia, nós percebemos uma grande expectativa. Se pudéssemos olhar o livro de Gênesis de cima, ao invés de encarar o livro de Gênesis como pequenas histórias que nos ensinam alguns princípios cristãos, e se pudéssemos olhar para Gênesis como um todo, perceberíamos que Gênesis 3 é a introdução de uma história que seguiria. E em todos os personagens que vêm após Adão e Eva, Caim, Abel, Abraão, Isaú e Jacó, todos esses personagens, existe uma expectativa de que eles seriam capazes de vencer o mal e seriam o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas ao mesmo tempo que percebemos essas histórias, vemos que nenhum desses personagens consegue dominar o mal, e são também, em algum momento, por mais bons que sejam, por mais representantes daquilo que Deus espera da gente como bons cristãos, em algum momento a Bíblia não deixa de narrar alguma queda deles. Então essa expectativa de uma semente que viria está sendo construída até chegarmos agora sim no Novo Testamento, quando nos é revelado que Jesus era esse descendente. Jesus sim vive uma vida perfeita,
domina o mal porque era o Deus homem e por si só não tinha o que eu e você temos de natureza pecaminosa. Não caiu, não pecou, viveu uma vida perfeita, pagou o preço pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar. Jesus era o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E aí você me pergunta, beleza, mas o que isso tudo tem a ver comigo hoje, nessa noite de frio, logo após o Brasil ter apenas empatado? O que isso tem a ver comigo e com você? O que Gênesis 3 tem a ver comigo e com você? E eu tenho duas implicações, para mim e para você. A primeira delas é que a partir de Gênesis 3, nesse trecho que a gente leu, nós podemos entender que Deus é soberano. Deus é completamente soberano. E eu queria que você saísse com essa verdade novamente no seu coração, de que Deus está no controle de toda a história. Sabe por quê? Porque quando olhamos para Gênesis, por Gênesis só, esse pequeno trecho, parece que Deus aponta para Jesus como um plano B daquilo que ele estava tentando construir no mundo, uma raça que o amasse, que convivesse e se relacionasse com ele. Mas quando olhamos para Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, olha só que interessante. A palavra de Deus diz o seguinte: todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, prestem atenção agora, que foi morto antes da criação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. A vinda de Jesus para morrer no meio no seu lugar, para lidar com essa realidade da maldade, do pecado, já estava planejado antes da criação do mundo. O que nos leva a pensar que eu e você não estamos à deriva, não estamos em um barco sem leme. A verdade é que Deus tem controlado a história desde o princípio. Mesmo com a realidade do mal e da maldade do pecado sendo inauguradas lá em Gênesis, Deus já havia planejado antes da criação do mundo a escapatória perfeita para mim e para você. Deus é soberano sobre toda a história. Nós estamos falando aqui que o amor é antigo, mas mais do que antigo, o amor é eterno. Porque desde a eternidade passada, Deus já havia planejado o escape para mim e para você dessa realidade do pecado. Eu e você não estamos à deriva. Deus é soberano no controle de toda a história e Ele tem controlado a minha e a sua vida. Deus tem orquestrado a história para que o seu nome seja exaltado por toda a eternidade. Ele tem nos levado a Ele mesmo, Ele tem nos reunido como igreja, Ele tem mudado as nossas histórias, porque Ele é soberano e nada foge do controle das mãos desse Deus gigante. Desde antes da criação do mundo, Deus já havia nos amado. Mais que antigo, o amor é eterno. Deus nos amou antes de Gênesis, Deus nos amou antes de qualquer escritura, Deus nos amou antes da escrita, Deus nos amou desde a eternidade, planejando o escape para mim e para você. Porque mais que antigo, o amor é eterno. E a segunda implicação para mim e para você é que há esperança. Há esperança. Porque você pode se perguntar, tudo bem, Dodô, Jesus era o descendente da mulher que viria, esmagaria a cabeça da serpente, mas isso já aconteceu há tanto tempo atrás e desde então pouca coisa mudou na história da humanidade. Mais do que isso, se Jesus era esse cara, se Jesus era esse que viria e acabaria com o mal de uma vez por todas, porque eu experimento o mal diariamente na minha vida. Porque ainda hoje, após a vinda de Jesus, o mal segue sendo parte da nossa experiência humana. O que aconteceu com a cabeça da serpente que seria esmagada, a declaração de que o mal, no fim, acabaria.
A verdade é que, embora Cristo Jesus tenha vindo uma primeira vez e tenha decretado e conquistado a vitória, no tempo e no espaço, a história ainda aguarda a segunda vinda de Jesus, quando aí sim estaremos livres de todo mal, de toda maldade. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que confiaram em Cristo Jesus e estiverem vivos quando Jesus retornar, serão levados aos céus, terão a sua vida restaurada, um novo corpo, onde a realidade do mal e do pecado não estará mais presente. Aqueles que tiverem morrido nesse meio tempo, descansado, dormidos em Cristo, confiando em Cristo Jesus, ressuscitarão quando Cristo retornar. E aí sim, eu e você iremos para uma nova realidade, um novo mundo, que aí sim não teremos mais a experiência do mal. No retorno do nosso Salvador, Cristo Jesus, aí sim o cumprimento final, absoluto, da promessa feita para mim e para você em Gênesis 3 será finalmente cumprida. Portanto, imagine você um mundo onde não haverá mais mal, maldade ou pecado. Imagine um mundo sem nenhum tipo de guerra, sem nenhum tipo de perda, sem luto, sem doença, sem decepção, sem tristeza. Um mundo sem inveja, sem ambição egoísta, sem traição, sem violência. Imagine você livre da sua própria maldade. Imagine você finalmente liberto de si mesmo. Mães, imaginem um mundo onde nenhum mal mais poderia acontecer a seu filho. Onde a segurança dos seus filhos, a vida deles estariam sempre seguras nas mãos de Deus. Trabalhadores, profissionais, imagine um mundo onde não haveria mais nenhum tipo de ambição egoísta no contexto do seu trabalho, onde ninguém mais tentaria puxar o seu tapete. Pessoas que sofrem com doenças, imagine um mundo onde nenhuma doença mais te atrapalhará. Um mundo composto por pessoas 100% saudáveis e sem imperfeições. Órfãos, imaginem um mundo sem saudade que dói pela falta de alguém. Esse é o mundo prometido a mim e a você quando Cristo retornar na sua segunda vinda e nos levar para um mundo onde o pecado não mais fará parte da nossa existência. E é muito interessante a gente notar a relação que existe entre Gênesis e Apocalipse. Como eu disse no começo, em Gênesis existiam duas árvores. A primeira árvore era do conhecimento do bem e do mal, que não poderia ter o seu fruto comido. Mas existia uma segunda árvore, a árvore da vida, a árvore que permitia que Adão e Eva, se comendo do seu fruto, existissem eternamente, não morressem. Em Apocalipse 22, versículos 1 e 2, veja o que está escrito. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. A árvore que estava presente originalmente no Jardim do Éden estará presente nessa futura cidade que eu e você faremos parte. Portanto, até mesmo quando a queda aconteceu em Gênesis, e os seres humanos foram afastados da árvore da vida, porque você lembra muito bem que Deus os afastou do jardim e colocou um anjo ao redor dessa árvore da vida, para que eles não mais tivessem acesso ao fruto da árvore da vida. Essa mesma árvore que no passado foi protegida por Deus, estará novamente a nosso livre acesso.
Porque até mesmo a restrição desse Deus soberano e amoroso, lá no Antigo Testamento, foi forma de amor. Porque o plano de Deus para a humanidade é de redenção completa. O plano de Deus para mim e para você é de redenção total. E Deus não permitiria que Adão e Eva, vivendo essa nova experiência da maldade, tomassem também do fruto da árvore da vida e prolongassem a sua própria existência nessa maldade para sempre. Então, esse amor de Deus que vem vindo desde a eternidade, vem desde Gênesis, é visto novamente até mesmo nessa restrição de afastar Adão e Eva da árvore da vida. Mas no futuro, nessa relação Gênesis-Apocalipse, percebemos que novamente essa árvore será minha e sua, quando aí sim estaremos livres da nossa experiência de pecado e maldade. Deus, a obra de Deus na nossa vida é de nos libertar do nosso próprio pecado e da nossa própria maldade. E essa obra consiste em 3 fases. A primeira delas é quando confiamos hoje, no tempo e no espaço, em Cristo Jesus, e Ele nos livra da culpa do pecado. Hoje estamos já livres da culpa do pecado. A Bíblia afirma que fomos justificados. A segunda fase é a também que aqui estamos vivendo agora, quando Deus está nos libertando do poder do pecado. Então, aquele pecado que antes nos dominava, começa a perder o seu poder sobre nós, porque temos o Espírito Santo de Deus, estamos vivendo em santificação, crescendo, amadurecendo, nos tornando cristãos mais maduros. Mas a última e terceira fase só será experimentado nessa cidade futura, quando a redenção finalmente virá por completo, quando Deus nos livrará da presença do pecado. Portanto, meu amigo, há esperança, mesmo que hoje você lute contra o pecado que você mesmo comete, ou então contra os pecados que são cometidos contra você, enquanto a maldade hoje faz parte da nossa rotina, a verdade é que, embora ela faça parte hoje da nossa vida, o seu fim está decretado na segunda volta de Jesus e por isso há esperança. Deus nos amou desde a eternidade, tem nos amado ao longo da história e nos amará até a eternidade futura. Mas enquanto Deus nos livra do poder do pecado, lutamos e lutaremos diariamente contra a nossa própria maldade. Isso nos causa dor. Toda a dor da alma é causada somente em função do pecado, seja do nosso pecado, seja do pecado de outros contra nós. Toda a dor da alma é causada somente em função do pecado, seja do nosso pecado ou seja do pecado cometido contra nós. Mas um dia a realidade do pecado e da maldade não mais existirá. Portanto, com o fim dessa era, toda dor também terá o seu fim. Eu gostaria que vocês ouvissem uma música, agora, que fala exatamente sobre isso, dessa segunda fase que eu e vocês estamos inseridos. Que enquanto lidamos ainda com a realidade do pecado e da maldade, e a dor que essa realidade nos causa, precisamos continuar com esperança, porque o fim dessa era já está garantido. Se você puder prestar atenção nessa música, é rápida. E quem tiver aí, pode soltar.
eternamente. Toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. A alegria vira meu rosto sem lágrimas, vira raiar o dia de Jesus Cristo, vira voltar das alturas, com os teus anjos, e as trombetas anunciando vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor que é para Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor que é para sempre. Toda dor é por enquanto. A obra de Deus de nos livrar de nós mesmos e de nossa maldade já começou. Por ora, essa obra é misturada na dor e no amor. Porém, a dor é somente por enquanto. Já o amor é eterno. A semente prometida nos revela que Deus é soberano, está no controle de toda a história, que sem dúvida terá um final feliz. Eu não poderia, depois de ter falado sobre a existência do mal, sobre a experiência do mal, deixar de te dar a oportunidade de ter essa esperança que aqueles que um dia já confiaram em Cristo têm hoje, de que serão redimidos da sua própria maldade, viverão em um lugar onde não haverá mais dor, tristeza, angústia. Essa esperança pertence àqueles que um dia creram em Cristo Jesus, descansaram em Cristo Jesus. A verdade é que, independente de onde você tenha nascido, qual a sua idade, você já experimentou a maldade feita contra você ou por você. Você sabe que, no fundo, você não é uma grande pessoa, suas ambições são muitas vezes controversas, os seus sentimentos nem sempre são os melhores. E a Bíblia chama isso de pecado. Mas para o pecado que faz parte da nossa realidade, Deus havia, desde a eternidade, feito um plano para que eu e você fôssemos redimidos e libertos dessa realidade.
E esse plano tem nome, esse plano é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio, viveu uma vida perfeita, não foi afetado pelo pecado, e por ser a consequência do pecado a morte, ele era o único que não precisava ter morrido. O único. Mas mesmo assim decidiu enfrentar a cruz e morrer injustamente, pagando o meu e o seu pecado e o preço do nosso pecado. E em Cristo Jesus há esperança, liberdade e perdão. E eu gostaria de dar a oportunidade para você nessa noite que ainda talvez não tenha ouvido essa história, talvez você tenha ouvido isso pela primeira vez nessa noite e você gostaria de tomar uma decisão. O que a Bíblia fala é que depois de ter ouvido essa mensagem do Evangelho, tudo o que você precisa fazer é confiar em Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada, tudo que você precisa fazer é olhar para essa história toda e falar: Jesus é o escape, Jesus é o plano de Deus e eu confio em Jesus, confio a minha vida a Jesus, eu quero esse perdão e eu quero essa liberdade. E eu gostaria nessa noite de te dar a oportunidade, se esse é você, eu gostaria que todos abaixassem suas cabeças enquanto estamos aqui, e se Deus falou com você de alguma maneira, se você tem em você essa necessidade de se libertar da sua própria maldade, se você quer ter também essa esperança em Cristo Jesus, esse é o momento. Se você quiser fazer isso nessa noite, eu peço que você faça um sinal aqui para frente, para que eu possa ver, e aí eu saberei que você está tomando essa decisão. Existe alguém essa noite que deseja confiar em Cristo Jesus, descansar em Cristo Jesus, ser liberto da sua própria maldade, ter esperança em Cristo Jesus? Existe alguém nessa noite que deseja? Ainda com as cabeças baixas, eu gostaria de orar por todos nós que já temos essa esperança. Senhor Jesus, obrigado porque podemos sair daqui essa noite lembrando que o Pai tem um plano desde a eternidade. Esse plano havia sido elaborado há muito tempo, o plano que nos livraria dessa experiência do mal que enfrentamos e vivemos diariamente. Podemos sair daqui essa noite confiantes de que temos um Deus que podemos chamar de Pai, que está no controle de toda a história, que nenhum plano pode ser frustrado. O Senhor tem cumprido o seu propósito para a história e nós estamos incluídos nesse plano e isso é maravilhoso. Muito obrigado, porque podemos descansar sabendo que não estamos à deriva, mas sim debaixo das asas de um Deus que conduz toda a história. Obrigado também porque em Cristo Jesus há esperança, esperança de libertação. Se hoje o mal, o pecado faz parte da nossa experiência, um dia não será assim. Assim como no Éden, antes da queda, Adão e Eva experimentavam plena comunhão contigo, um dia também teremos essa experiência, libertos de nós mesmos. Isso nos dá esperança para que amanhã a gente levante da nossa cama, enfrente mais um dia e seja a referência de Deus na cidade, vivendo como o Senhor deseja, uma vida que te agrada. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.